Então, salve, salve minhas feras, tudo tranquilo? Estamos voltando aqui para dar uma continuidade, né, nos conteúdos aí de geografia, ainda na questão de geologia, né, na parte de física e de geografia, nós vamos dar uma continuidade, né? Falamos aí pela última vez sobre os relevos e hoje vamos começar nessa sequência aí a falar como ocorre a transformação aí, né, do relevo, dos relevos. Primeiro nós vamos estudar os agentes internos, né, do relevo. Hoje vamos tentar falar aqui a diferença dos agentes internos e dos externos, que são formadores do relevo, e hoje vamos falar especificamente de um agente interno que é os movimentos das placas tectônicas, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. Mas tá, antes da gente começar a falar das placas, desse agente interno, vamos falar o que são os agentes, quem são os agentes internos, né? A gente sabe que o relevo ele não está estático, ele é muito dinâmico, né? E isso aí acaba fazendo constante transformação na nossa crosta terrestre. Esses processos eles acabam acontecendo por determinado tipo de dinâmica. Essas dinâmicas a gente considera e chamamos como os agentes, né, transformadores aí do relevo. Esses agentes transformadores do relevo, eles podem ser classificados de acordo com a origem, né? Ou seja, onde é que ele surge, onde é que ele acontece. Quando os agentes, esses acontecimentos, quer dizer, eles acontecem de uma forma interna, ou seja, no interior da Terra, chamamos de agentes internos, ou quando ele acontece aí na superfície terrestre, a gente classifica como externo, né? Agente externo. Bom, os agentes internos, que a gente vai ver nessa sequência agora de aula, chamamos também de endógenos, né? São três, tá? Que é o vulcanismo, os terremotos, né? O abalo sísmico, e o tectonismo, né? Que são os movimentos de placa, que é o que a gente vai ver hoje. Esses agentes, eles acabam atuando aí de uma forma muito intensa na superfície terrestre, né? Muitas vezes aí com grande violência, né? Como os abalos sísmicos, né? As erupções vulcânicas, ou de uma forma muito lenta e contínua, como é o caso de hoje, o movimento das placas tectônicas, né? Como a gente vai falar na aula de hoje, tá? Então, esse movimento tectônico, a gente chamamos de diatrofismo, certo? Eles são provocados por forças, né, do interior, que atuam aí no interior da Terra, com toda aquela situação da pressão, né, da tenosfera, aquela camada ali. Quem não viu a aula da camada interna da Terra, vale a pena ver novamente, né? Então, ele atua de uma forma muito lenta e prolongada na crosta terrestre. E esse movimento, né, ele acaba aí ocasionando falhas e também dobramentos na superfície da Terra. A gente também já falou sobre isso, né? E aí uns exemplos aí legal sobre esses tipos de configuração, né, de consequências que podem gerar é a famosa falha de San Andreas, né, lá nos Estados Unidos, aí o Monte Everest, né, podemos classificar também os Alpes. E o que acontece? Quando essas forças elas atuam de uma forma vertical, né, ou seja, de baixo para cima, sobre a camada aí de rocha muito resistente e de pouca plasticidade, os blocos eles podem se fraturar, né? Aí eles vão formar os rifts, né, os chamadas falhas, né? Como no caso é a falha de San Andreas, né? E esse movimento aí vertical chamamos de epirogênese, tá? A outra situação que também pode ocorrer com esse movimento das placas são quando as pressões elas ocorrem de uma forma horizontal, como mostra esse desenho, nesse esquema, quando ela ocorre aí através dessa imagem, né, dessa seta. E aí, quando ocorre dessa forma, sobre a camada rochosa, e ela for de uma plasticidade maior, vai provocar um encurvamento, né, o que a gente chama de dobramentos, né, podendo formar aí as grandes montanhas, cordilheira, né, a cordilheira, né, do Himalaia é muito conhecida, é formada por um dobramento, quer dizer, né, a gente até conversou sobre isso. E aí esses movimentos horizontais nós chamamos de orogênese, tá? Então, não mais seria isso, esse primeiro agente interno, né, ele acontece de uma forma muito lenta, que é o movimento das placas, e podem acontecer aí de uma forma horizontal ou vertical, tá? Então, por hoje seria apenas isso mesmo, minha gente. Até a próxima.